Queridos irmãos, é com grande alegria que estamos mais uma vez em sintonia para juntos fazermos uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho. Então, irmãos, vamos elevando nosso pensamento ao alto, nos ligando em Jesus, sentindo em nossos corações essa paz que nos envolve. Então, o nosso tema de hoje vamos fazer uma reflexão sobre a nossa liberdade de ação. Melhor dizendo, o nosso livre-arbítrio. E o nosso Evangelho, sobre esse tema, em seu capítulo 4, na parte 25, ele assim nos fala. Deus, sendo soberanamente justo, ele considera igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir, sem nenhum privilégio. Porque todo privilégio seria uma preferência. E toda preferência seria uma injustiça. A encarnação é para todos os espíritos a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio aqui na Terra. E aqueles que fazem o mau uso da liberdade que Deus lhes concedeu, estes estarão retardando o seu adiantamento. Então, esta mensagem do Evangelho, e claro que nos fala deste privilégio, desta dádiva que Deus nos concedeu, que é a liberdade de agir e de ação. E o livre-arbítrio, quando bem aplicado, ele é como se fosse uma mola de impulsão que nos eleva na escala evolucional. O livre-arbítrio é como se fosse um passaporte que nos coloca no caminho da felicidade para a vida futura. O livre-arbítrio é essa faculdade que todos nós somos possuidores, essa faculdade que nos permite fazer da nossa vida aquilo que bem quisermos. Fomos contemplados com isso pelo Pai Maior. Porém, quando nós chegamos aqui neste planeta, aqui já chegamos subordinados a algumas normas de conduta, e essas normas, elas inicialmente foram aplicadas a nós pelos nossos pais, pelos nossos tutores, nossos responsáveis. Em seguida, passamos a receber estas normas através da sociedade. Essas normas de conduta são as leis que existem aqui para colocar ordem neste mundo. E nós temos dois tipos de leis: as leis do homem e as leis de Deus. As leis do homem são estas leis que contemplam e punem toda a má ação que nós viermos cometer contra o nosso próximo, contra elementos da natureza. E as leis de Deus, também conhecida como as leis do universo, são estas leis que contemplam e punem todas as más ações que nós, por acaso, venhamos cometer contra o nosso próximo, contra os elementos da natureza e contra nós mesmos. Eis aí a grande diferença. Portanto, nós vamos percebendo que as leis de Deus, elas são muito mais abrangentes, muito mais completas, muito mais rígidas. As leis de Deus estão ligadas às leis de causa e efeito, que, por sua vez, estão atreladas ao nosso livre-arbítrio. É muito comum, durante a nossa existência, nós atribuirmos momentos da nossa vida, classificando-os
classificamos os momentos que vivemos. Por exemplo, quando estamos vivendo um bom momento, um momento onde as coisas fluem a nosso favor, os negócios vêm, a finança está legal, os amores vêm facilmente, e nós então dizemos que estamos vivendo um momento de sorte, uma fase de sorte. Classificamos assim. Agora, já quando as coisas não estão indo muito bem, parece aqueles tempos em que nada dá certo, que as dificuldades parecem que se multiplicam, e aí nós costumamos dizer que estamos vivendo uma fase de azar, um momento de azar. E assim nós vamos classificando os nossos momentos. Algumas pessoas atribuem o seu sucesso ou seu insucesso a questões psicológicas, a questões astrológicas, astrologia, os signos. Atribui o seu sucesso ou seu insucesso a questões espirituais. Atribui ainda o seu sucesso ou insucesso às questões kármicas. O karma. O karma versus o livre-arbítrio. O karma é essa palavra de origem indiana que está ligada diretamente à lei de causa e efeito. E explicado pelo grande Buda, o karma fica bem mais fácil de ser entendido. Buda, certa vez, explicou o karma da seguinte forma: como se fosse uma enorme roda gigante, na qual todos nós estamos ali inseridos. E ela está naquele movimento contínuo. Ora estamos embaixo, ora estamos em cima. São as diferentes fases da nossa vida. Quando estamos embaixo, é aquele que nós classificamos como um momento em cima, classificamos como um momento de sorte. Quando estamos embaixo, classificamos como um momento de azar. E assim estamos neste movimento. O interessante disso é que ela nunca fica estática. Ninguém ficará indefinidamente na parte de cima, assim como ninguém ficará indefinidamente na parte de baixo. As coisas ruins passarão, assim como as coisas boas também passarão. Se nós hoje estamos vivendo bons momentos, na melhor fase, estamos na parte de cima. Mas tenhamos a certeza, como 2 mais 2 são 4, que a roda irá se movimentar e nós iremos descer. Portanto, se quando estivermos na parte de cima, temos que prestar bem atenção para que sejamos solícitos e gentis com aqueles que estão na parte de baixo, porque um dia a roda ao movimento irá nos colocar para baixo e os que estão embaixo irão para cima, e nós, quando estivermos embaixo, gostaríamos muito que os de cima fossem também com nós solícitos e gentis. Tem pessoas que dizem que, não, comigo não, eu sou autossuficiente, eu tenho as minhas reservas financeiras, eu não vou depender de ninguém, eu vou estar sempre por cima. Jamais. Isso não é a realidade. Todos nós vamos mudar de posição dentro dessa roda e vamos descer sim. Sejam por questões financeiras, se não for, sejam por questões de saúde, se não for, sejam por questões psicológicas, se não for, sejam pela questão da idade. Um dia todos nós desceremos e estaremos sob os olhos daqueles que estão lá em cima. Portanto, já que esta roda está constantemente fazendo o seu movimento e nós trocamos a posição dentro dela de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas realizações, quando nós formos nos envolver em alguma aventura duvidosa, quando nós pensarmos em escolher alguma coisa, ou deixar de escolher, fazer alguma coisa, ou deixar de fazer, estamos nesse momento aí fazendo uso do nosso livre-arbítrio. E é neste momento que nós fazemos esse uso do livre-arbítrio, ao fazer ou deixar de fazer, ao entrar na aventura ou não deixar, que nós colocamos essa roda para girar. E depois que nós colocarmos essa roda para girar,
não teremos mais como pará-lo. E o resultado do movimento da roda será o caminho pelo qual nós teremos que trilhar. Portanto, prestemos bastante atenção no momento em que formos tomar as nossas decisões, pois fomos contemplados pelo Pai Maior com o livre-arbítrio, mas temos que fazer dele um bom uso. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Que assim seja.